Bom dia, mulheres preciosas. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês porque foi um choque de realidade para mim quando eu entendi essa palavra e de que maneira ela poderia ajudar no meu comportamento alimentar e no meu comportamento em relação a todas as outras coisas. Durante muitos anos na minha vida, eu era governada. Eu era governada pelo doce, eu era governada pelo pão, eu era governada pelas minhas próprias emoções, eu era governada até pelos outros. Sabia disso? Eu vou te explicar isso melhor. Muitas vezes a gente dá conta de dominar, de governar situações que aparentemente são situações tão complexas. Por exemplo, a gente consegue governar numa empresa. Você consegue liderar pessoas, você consegue liderar situações, você consegue governar muitas vezes o seu dinheiro, você consegue governar na sua casa, você consegue governar grandes coisas, né? Um projeto, uma igreja, um grupo. Só que muitas vezes, quando você olha para você e para certas áreas da sua vida, é como se essas coisas fossem tão pequenas e você não conseguisse governá-las. Era exatamente assim que eu me sentia, governando, dirigindo coisas tão complexas. E quando eu olhava para a minha vida, eu não conseguia me dominar. Eu não conseguia governar sobre um pão, sobre um chocolate, sobre um doce, sobre um sorvete. Eu não conseguia governar sobre as minhas emoções. Eu deixava, muitas vezes, até mesmo pessoas que sempre queriam o meu mal, sempre estavam felizes com a minha situação, depressiva, com problemas psicológicos, e muitas dessas pessoas que se faziam de amigas, que até oravam por mim, na verdade estava por trás tentando me manipular e de maneira muito sutil, querendo me colocar cada vez mais num buraco. E volto a dizer, aquilo que aparentemente era tão grande, eu sempre consegui fazer. E aquilo que parecia tão pequeno, eu não conseguia. Até que eu me deparei com essa palavra. E eu entendi que havia na minha vida, deixa eu ver a palavra que eu vou usar. Uma desordem, sabe? Uma desordem. Que eu precisava encontrar a raiz disso. Porque se Deus nos criou à imagem e semelhança dele, se Deus nos criou para governar sobre todas as coisas, é igual essa palavra. A gente vê, né, o ser humano, ele consegue governar, ele consegue dominar um animal selvagem. E por que é tão difícil dominar a si mesmo? Percebe? Então, se Deus ele nos colocou nessa posição para governar sobre todas as coisas, quando nós não estamos ocupando esse lugar, existe algo de errado em nós que precisa de conserto, que precisa de alinhamento. E é isso que eu fui em busca durante um tempo na minha vida. Eu precisei gastar um tempo na minha vida em busca desse alinhamento, para perceber o porquê que eu conseguia dominar coisas tão complexas, grupos grandes de pessoas, mas quando eu falava que eu ia fazer um jejum, eu não conseguia levar até o final, jejum intermitente mesmo. Quando eu falava que eu ia ficar sem comer doce, na primeira oportunidade, na hora que eu ia ver, eu já tinha comido tudo. Quando eu falava que eu ia mudar, que eu ia fazer isso ou fazer aquilo outro, na hora que eu ia ver, eu estava me sabotando. Então, a coisa mais triste é quando você se depara com essa situação. De você conseguir, aparentemente, fazer tantas coisas grandiosas, mas para você, com você, parece que você não consegue. E sabe por quê que... E sabe o que eu quero te mostrar com isso? O que eu venho falando para vocês aqui, o que eu apresento para vocês, não é um protocolo para emagrecimento. Não é uma dica de emagrecimento. Não é uma baboseira que a gente ouve falar por aí. Não. O que eu apresento para vocês aqui constantemente é uma mudança interna. É uma mudança transformadora de quem nós deveríamos ser, de quem nós nascemos para ser. Que foi aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivo e que transformou a minha vida. E transformou a vida de muitas mulheres que caminham comigo. Então, esse é o momento de você olhar para você. O que na tua vida hoje você sente que não está conseguindo governar? Que você decide, mas na hora que você vai ver, você já voltou lá naquele lugar de novo. Então é tempo de você tomar posse
dessa palavra. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu nasci para governar principalmente a mim mesma. Governar as situações da minha vida, as minhas escolhas. É isso que Deus tem para você. Então eu volto a dizer, o emagrecimento cristão, em primeiro lugar, não é para qualquer pessoa. Emagrecimento cristão não é para pessoas orgulhosas, mas é para pessoas que reconhecem que precisam de transformação, que não estão em busca de coisas fúteis que é encontrado em qualquer esquina, mas sim de um alinhamento, de uma transformação que somente coisas profundas, baseadas na palavra, é que são capazes de provocar em nós. Então que você hoje, nessa sexta-feira, você possa declarar na sua vida: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu decido tomar posse, exercer o governo, o domínio da minha própria vida, das minhas próprias escolhas. Que você pense nisso e que você colha os frutos das suas escolhas. Em nome de Jesus.